Pessoal, será que Bolsonaro nos traiu? O vídeo de hoje tá interessante, hein? E eu acho que vai ser meu último vídeo de política, que eu vou dar minha opinião completa aqui. E eu queria já de cara dizer assim que muita gente fez vídeo sobre isso, Lula, Bolsonaro. Então, o que de cara eu já posso adiantar que o meu vídeo não é igual aí o que você anda vendo por aí. É... não é também, não quero me achar dizer que o meu vídeo tá certo das outras pessoas, não, mas assim, a máquina. Não, tava tudo um silêncio aqui. Foi só eu resolver gravar vídeo que agora tem uma máquina trabalhando na rua e um cara lixando ali do outro lado. Não é inacreditável. A questão é a seguinte. O meu canal é diferente por quê? Porque eu não falo sobre coisas que eu não sei, tá? A gente pode até mudar de opinião depois de muito entendimento, mas jamais falar sobre coisa que não sabe, tá? Bom, e o que eu sei? Na verdade, desde os meus 13 anos de idade, né, praticamente criança ainda, né, eu já sabia que muitas coisas que existem porque alguém quer que exista, né? Esse alguém é quem? Os governantes, por exemplo, né? Favelas, né? O que mais? Tráfico de gas, né? Enfim, um monte de coisa ruim aí que existe, que eles... E outras coisas, sabe? Enfim, programas para jovens aprender a trabalhar, profissão, um monte de coisa, desenvolvimento de alimento. A lista é grande, né? E tudo coisa que não tinha, porque eu percebi, pô, os caras realmente, esses governantes, não querem saber do povo mesmo, tá? E é histórico também, na escola mesmo eles ensinam, né? Que faz 500 anos que o Brasil, né, veio primeiro, né, a ouro, aí tirar todo o pau-brasil, aí depois tirar aquele café, até a terra ficar seca e começar a plantar cana e virar um deserto a ponto de não dar mais nada, né? Extraíram tudo da terra aqui no Brasil, não respeitando aí, né, o descanso da terra, né, que tá na Bíblia, né, sobre... Enfim, tem que produzir 6 anos de alimento e no 7º ano a terra tem que descansar, né? Então, a própria escola, a própria história, né, ensina isso pra gente, né, que só vem, tiram tudo, sugam tudo pra eles, né, deixando migalhas pro povo, mas tá, vamos direto ao assunto aqui, não precisa começar desde o começo, mas a questão é que muitas coisas existem, né, a questão é que muitas coisas existem porque alguém quer que exista, né, alguém não conserta, alguém não melhora aquilo, alguém se beneficia daquilo, né? E isso com 13 anos de idade eu já percebi, né? Então, quando eu tive 16 anos e podia votar, é óbvio que eu não fui votar, né? Pensei, tudo que eles querem é o nosso voto, né? Eu não vou lá dar de graça, né? Porque nas campanhas políticas eu não via boa campanha política, eu não via ninguém falando de ferrovias no Brasil inteiro, eu não via falando de produção de alimento, né, um monte de coisa. Pensei, isso é uma piada a nossa campanha política brasileira, eles ficam um falando mal do outro. É uma guerra mesmo de direita e esquerda e o povo ainda acha que pode escolher algum, mas qualquer um que escolher, na verdade, não faz muita diferença para nós. Aí é que tá. Aí veio o Bolsonaro se mostrando diferente, né? Então eu sou o tipo de pessoa que eu nunca votei, nunca dei meu voto para ninguém, sempre achei que direita e esquerda são sim dois lados da mesma moeda e tá. A gente realmente estava certo sobre isso, né? Alckmin e Lula, dois inimigos se unindo, né? Já é uma prova legal de que Bolsonaro tá contra o cis. O System of a Down, Então, eu comecei a perceber que realmente o Bolsonaro era diferente, né? Muita obra, né? A gente consegue ver isso, aquela Transamazônica lá, fazia quantos anos aquela rodovia lá no Amazonas? Um barro puro, horrível, caminhões que atolam, um resgate. E agora tá bem feito lá, um asfalto da hora, o exército fez bem feitinho mesmo, sabe? Fez para durar. Top isso. Na minha terra mesmo, né? Então é um monte de coisa que eu tô querendo dizer aqui para vocês que o Bolsonaro parece ser diferente dos outros, né? Parece que esquerda e direita não são a mesma coisa. Parece que, enfim, Bolsonaro é diferente, né? Na minha própria terra, que Santa Catarina, tem uma BR lá chamada 470, né, no meio do estado. Tem uma no litoral, que é a 101, né, que corta o Brasil inteiro. Essa é duplicada, né? Mas a do meio do estado não é.
E tem muito bate-bate de carro, né? E perde-se muita vida ali, né? Então, muitos políticos se aproveitaram disso, né? Olha, nós vamos fazer a duplicação dessa BR, todo ano. Campanha política falando disso e ninguém nunca fez. Nunca, simplesmente nunca. E agora o governo Bolsonaro simplesmente fez. Tá ali, tá demorando pra caramba, tá demorando muito, 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 tá. Mas tá sendo feita, né? E já tem a 282, que é outra lá que também está sendo duplicada. Então, poxa, a gente consegue ver na prática, né, que o bicho está diferente, né? Levou água pro Nordeste aí, fazendo chover. Os nordestinos estão tudo emocionado aí. Então, beleza, né? Só que a questão agora que eu vou entrar mais a fundo é a seguinte, né? Tem um amigo meu aí, o Pizan, amigo, né? Conheci aí. Enfim, ela tem uma pessoa que eu admiro muito, ele é muito inteligente, muito desperto para certas coisas, sabe? Outra hora até a gente fala mais sobre ele, mas ele me dizia isso aí, que né, Bolsonaro não era salvador da pátria, não. A hora que o bicho pegar mesmo, não é ninguém que vai. Então ele começou a me convencer, eu também comecei a convencer ele que sim, que Bolsonaro né, era melhor que Lula, claro, né? Mas basicamente, né, eu pedia para ele me provar assim, me mostra aí fatos, né, que mostra que a direita e a esquerda são a mesma coisa, porque eu também acreditava isso, só que Bolsonaro tá fazendo muita coisa, então tá, né? Então ficou nessa. Agora a grande questão é a seguinte, né? Existem outros dados que ninguém bota na mesa, tá? Por exemplo, um assunto até que eu tô começando a falar aqui no canal, já gravei alguns vídeos e tem bastante vídeo gravado, vai sair aí nas próximas semanas, né? Que é o fim da sociedade, né? O fim dos casamentos, né? O colapso dos casamentos está diretamente ligado ao fim do mundo e, enfim, o Estado vai quebrar, né? Por causa da taxa de natalidade, né? Não está nascendo mais crianças o suficiente, né? Explicando de forma rápida, vou deixar embaixo aí na descrição alguns vídeos que eu já falei sobre isso, mas explicando de forma rápida, por exemplo, a gente que trabalha hoje paga o descanso, né? A aposentadoria dos velhinhos, né? Os aposentados que estão recebendo hoje, quem está pagando eles é a gente que está né, trabalhando hoje em dia. E quando a gente se aposentar, a próxima geração que vai pagar a nossa aposentadoria. A previdência é em formato de pirâmide, né? E o que acontece? Existe um número exato para que essa pirâmide se mantenha saudável, que é 2,1. 2 filhos, ponto 1, tem que nascer, né? Ou seja, 9 casais ter 2 filhos e o 10º casal ter 3 filhos, né? Então, 9 casais, 2 filhos, no 10º casal, 3 filhos. Então, a gente mantém aí o 2,1, uma taxa de natalidade boa para continuar sustentando essa pirâmide. Então, o que está acontecendo? Nesse governo, principalmente, mais e mais leis que destroem a família. É inacreditável. Eu pensei muito antes de falar isso aqui, porque eu não quero exatamente falar mal do Bolsonaro, porque o pessoal fala assim, mas então é o Lula? Não, o Lula é horrível, eu não gosto do Lula. Se tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro, né, que a gente vai ter que escolher, é óbvio, né, que é melhor alguém que não mata cristãos e que não quer acabar com o conhecimento bíblico da cultura popular, né? Que é um Estado laico. Então, o Bolsonaro... Só que assim também, o Bolsonaro não representa tanto a família assim. Ele não é tipo, não, o cara representa o Jesus Então, nessa hora tem um pouco de idolatria do pessoal também, de achar que um homem só vai mudar todo o destino de uma nação. Não, é bem complicado, entendeu? O cara vai fazer uma coisa, tem 20 fazendo contra e ninguém consegue ir contra aquilo. Então aí sim são questões afundas que não teria nem como discutir num vídeo tão curto. Mas em geral, a grande questão que eu tô querendo deixar claro aqui é que lógico que Bolsonaro é melhor que Lula, não tem nem o que discutir. Mas acontece que Bolsonaro também não vai livrar a gente do colapso que está chegando. Então, assim, apesar dele parecer muito bom, que fez muita obra, né, defendeu aí essa fraude
um tempinho atrás aí, né? Que queria, enfim, que veio aí, né? Não pode nem falar disso no YouTube, senão perde o canal, né? Mas eu nem sei de nada, na verdade. Eu vi na televisão aí, eu fiquei sabendo, né? Então, não é possível, porque até então eu pensava, né? Que talvez Bolsonaro assina leis achando que vai ser bom, né? Mas talvez não analisa ao fundo as medidas exatas. Porque, vamos falar sério aqui também, tá? Não tem ninguém aqui ignorante, né? Acredito eu. Os ignorantes já abandonaram o vídeo faz tempo. Mas assim, também ninguém aqui tem o conhecimento total sobre tudo, principalmente quando se trata das tramóias do governo, entendeu? Então, quem é inteligente o suficiente para analisar, para ponderar, para anotar e nos apresentar o que cada medida que é feita faz bem ou mal para a longo prazo e a curto prazo? Quem? Quem é inteligente? Entendeu? Então, assim, e aí eu tô falando de cada medida, uma medida só. Aí tem outra medida, e outra medida, e outra medida, e outra lei, e outra situação, e outra fala dele, e outra coisa que aprovaram. Então, repito a pergunta: quem é inteligente o suficiente para pegar cada questão dessa, anotar tudo, até que ponto isso é bom, até que ponto isso não é bom, entende? Como eu disse, aqui não tem nenhum ignorante. A gente, aqui no canal, eu tô muito feliz que está tendo muitos inscritos novos, inclusive, e são adultos despertos, pessoas que pensam já por si só, né? Isso é muito bacana, eu nunca imaginei, sério mesmo, eu nunca imaginei que o meu canal tivesse tanto inscrito, né? Tanto seguidor, né? Que acompanha mesmo os vídeos, e que são despertos, né? Da Matrix, a gente pode chamar, né? Então, eu tô do lado da verdade, né? Eu sempre vou estar do lado da verdade. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu acreditava que direita e esquerda era tudo a mesma coisa, até que veio o Bolsonaro e calou minha boca. Ele mostrou que não, que é possível sim ter um cara que trabalha, uma equipe de governo que trabalha e que realmente tirou no meio a essa coisa aí que aconteceu aí, ainda conseguiu botar o país lá em cima. Não tem nem inflação, nós estamos com deflação. Pergunta aí pro teu pai, pro teu vô, pro teu tataravô, se tiver pessoa mais velha da tua família aí, pergunta se algum dia o Brasil teve deflação, que é o contrário da inflação. Pergunta lá, eles com certeza vão dizer que não. Então, assim, a gente vê a Europa como tá, né? Sem combustível, sem energia, o povo tudo preocupado que vão morrer do frio. Limitação de compra de produtos, né? E é triste ainda ouvir as pessoas dizer que aqui no Brasil tá ruim, né? É lógico, claro, não tá uma maravilha, não tá uma maravilha, mas assim, pô, é só pesquisar aí a Argentina aqui do lado como é que tá, né? Pô, o pessoal tá vazando da Argentina, cara. O pessoal tá caindo fora da Argentina. Então, isso é uma tendência, tá, pessoal? Quem sabe aí, quem conhece o professor Afonso, né? Ele já falou disso uns 4 ou 5 anos atrás, dessa escadinha que tem na América do Sul, dessa escadinha, né? No topo tá o Brasil, Argentina, depois, né, Paraguai, falando de economia, né? Depois tem, né, Uruguai, não sei o que, não sei o que, aí começa os países ruins ali, Bolívia, Venezuela, que já tem índices de pobreza lá da África, né? Tem piores até que alguns países da África, né? E o professor Afonso disse que devido a algumas medidas que estão tomando, principalmente limitando os lucros das companhias de energia, faz as pessoas não investir mais em energia, o que lá para frente dá um colapso. Olha, né? Não vou nem entrar nesse assunto porque, enfim, quem acompanha o professor Afonso aí tá ligado aí, né? Uma prova do que ele falou 5 anos atrás é a Europa agora indo pelo mesmo caminho devido a essas mesmas. Então, a Europa agora já está virando um Brasil, depois a Argentina, até chegar lá na Venezuela. Na verdade, a Argentina, ela mergulhou tão profundamente por não ter se livrado da esquerda deles, né, do socialismo deles, que é um país que está pior quase que a Venezuela.
Quer dizer, eu sei que muita gente nem sabe como que é a Venezuela, né? É como eu disse, os ignorantes já saíram do vídeo faz tempo, né? Mas é uma tristeza isso, né? É uma tristeza a gente ver isso infelizmente, essa é a pior parte agora, né? O Brasil não vai escapar dessa, quer dizer, eu tenho que ter esperança que ainda a gente vai conseguir, mas a gente olha para a Bíblia e a Bíblia não diz assim que vai ter como desenfrear o apocalipse, sabe? Existe uma agenda, tá acontecendo uma agenda, a gente tá vendo, então assim, lógico que é melhor, entre Lula e Bolsonaro, é melhor Bolsonaro, né? Mas assim, não vai livrar a gente do que vem pela frente de qualquer jeito, entende? Então, tipo, se ano que vem vir outra dessa aí, não sei o que, 21 que teve aí, né? E mandar todo mundo ficar em casa de novo. Então não é o Bolsonaro que vai, entende? Não vai livrar as coisas que tem para acontecer. Se eu cortar algumas partes que vocês não entenderem, porque vocês sabem, né? Que no YouTube não pode falar de que negocinho. E aí que nós chegamos numa hora muito importante aqui, né? Que é essa agenda. Sim, tá acontecendo coisas, a gente tá vendo. E, infelizmente, não é o Bolsonaro da vida que vai livrar a gente de qualquer coisa que vier. Então, nessa hora que a gente tem que separar esse negócio de idolatria, que Bolsonaro, enfim, né? Muita gente viaja também na maionese, porque no máximo ele é um bom funcionário, né? Porque político é funcionário da gente. Então, no máximo que o Bolsonaro é um bom funcionário, mas não dá para ignorar, né? Eu como pode nem falar essas coisas de novo, né? Que de novo entrei naquele assunto ali que não pode falar, né? Mas o que eu tô querendo dizer, né, é que, por exemplo, aquele amigo meu, o Pizan lá, aquele amigo conhecido, né? Pizan, que sempre falava, né, que não tem lado bom nessa história. Por isso que eu até abro um parênteses aqui para falar do Pizan, né, que quando a gente estava conversando sobre isso, né, eu tentei convencer ele, não, mas olha aqui, cara, Bolsonaro fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso lá, olha esse número aqui, esse número lá, né? Como eu digo, eu não tô do lado de um ou do outro, a gente tem que estar do lado da verdade, né? Do que são fatos, não pode confundir com narrativas, né? Tem que... Então, eu falei, né, pro Pizan, eu falei assim, pô, cara, o Bolsonaro tem mostrado que, né, que é diferente, né? E aí ele me falou simplesmente o seguinte, ele falou, tu vai ficar achando isso até a hora que precisar e se lascar. Mais ou menos assim. E realmente, aí eu entendi o que ele quis dizer, né? Somente quem vai mesmo se livrar de alguma coisa é quem, sair da cidade grande, né? Já estão falando disso há quanto tempo? Aí, Débora G. Barbosa, professor Afonso, bem antes de chegar esse negócio aí, em 2020. Eles já falavam disso, né? Depois que veio esse negócio aí, agora que falam disso mesmo. Quem sair das cidades grandes, ir aí no meio do mato, um sítio, plantar, criar uma comunidade lá, enfim, é que ainda vai conseguir escapar do que certamente virá, né? Então, para mim, né, ter que escolher entre Lula e Bolsonaro é ter que escolher entre morte rápida e morte lenta. Tipo assim, é lógico que é muito pior Lula. Imagina, já vai ter censura. Meu canal já era, né? Meu canal ia ser o... Já estão querendo banir a Jovem Pan, já estão querendo um monte, né? E isso é triste mesmo, né? O Nicolas lá, enfim, a censura tá grande, né? Então isso sim seria pior, né? Porque hoje são eles, né? Amanhã é os outros, né? Depois de amanhã sou eu, e depois de amanhã é você, que nem tem canal também, não vai nem poder compartilhar no WhatsApp, não vai mais nem ter WhatsApp, né? Então, lógico, com Lula ia ser horrível, né? Sem liberdade, o comunismo ia se implantar na América Latina inteira, né? Já tá na América Latina inteira, só falta o Brasil. O Brasil é a última resistência, né? E é por isso que eles querem tanto acabar com o Brasil, porque a gente é cheio de recursos e cheio de gente que acredita em Deus, né? Que é tudo que eles já destruíram na América toda. Só falta destruir isso no Brasil, destruir as famílias e os valores cristãos no Brasil, como a gente tanto vê o Lula falar, né? Esse negócio de valores de família é coisa muito atrasada, companheiro. É lógico, né? Mas enfim, todos vocês sabem disso, né? Enfim. Mas, por outro lado, né, o próprio Bolsonaro, que hoje em dia está no governo, mesmo assim a gente tem um monte de censura por parte de meia dúzia de gente lá que dizem que canal que pode falar e que canal que não pode falar.
Então, é muito complicado, né? Mas mesmo que Bolsonaro ganhar e a gente poder ter a liberdade de pelo menos falar e um pouquinho mais de resistência, né, da chegada do socialismo que já destruiu com a América toda, só falta destruir com o Brasil, né? Vai atrasar um pouquinho o plano deles, o plano dessa agenda, mas não vai nos livrar daqui a 20 anos não ter pessoas suficientes para pagar a previdência e automaticamente o valor do dinheiro vai cair. O que hoje a gente compra com salário mínimo, daqui a 20 anos, sabe o que a gente vai comprar com salário mínimo? É um frango, talvez. Não sei também, eu não sou economista, né? E não preciso ser, né? Para saber que o negócio está feio, né? Eu digo que não preciso ser economista porque já tem essa conta feita, né? São exatamente 2,1 crianças que têm que nascer por casamento. E como a gente tem visto aí nos outros vídeos aqui do canal, né? Os casamentos estão cada vez acabando mais. A taxa de divórcio já está chegando a 80% em alguns países. E os outros 20 que não divorciaram, tá? Mas aí já são os outros assuntos do canal. Mas a questão aqui é que, de uma forma ou de outra, coisas virão. O inverno está chegando, né? Por causa de coisas que já foram plantadas no passado. Vou tentar deixar aqui embaixo um vídeo do professor Afonso, que ele explica a interferência de 1971 com os dias de hoje. Tipo, em 1971, o pessoal deixou como é que se diz? Deixar o preço do dinheiro baseado no ouro do seu país. Começou a basear no próprio papel, né? Que é uma coisa que não tem, enfim. E aí que começou a inflacionar os preços das coisas a partir de 1971. O professor achou um monte de dados, fez um vídeo esses dias falando sobre isso. E principalmente, né? Eu gosto muito do professor Afonso, ele é muito inteligente, estuda sobre muita coisa, tá por dentro dos assuntos que é difícil estar e apresenta para nós, né? E esses dias ele falou sobre o Bolsonaro, fez uma lei ruim ali contra as famílias e tal. Eu pensei, poxa, professor Afonso, não fala assim, senão tu vai influenciar as pessoas que é melhor votar no Lula, né? Pensei comigo, né? E depois de novo, outro dia ele falou umas leis lá que estavam sendo aprovadas. E a gente vê por aí também, o Michele Bolsonaro falou que vai aprovar mais de 100 leis aí para mulheres, que, enfim, esse negócio de auxílio aí para mulher contra casamento que não vai acabar. Casamento é sagrado, né? Aqui no canal, a gente no momento está falando sobre a forma do nosso mundo, né? O real formato do nosso reino aqui, né? E depois a gente vai falar de provas científicas que a Bíblia é verdadeira, né? Provas científicas. E já está entrando aqui no assunto do canal também o fim das famílias. É o colapso da sociedade devido ao fim dos casamentos, a alta taxa de divórcio e a baixa taxa de natalidade, que não é nenhuma grande surpresa, né? No passado as pessoas tinham 12 filhos, 11 filhos, 9, 8, agora é o quê? Agora é na minha época, eu sempre digo isso, né? A gente somos 5 irmãos, então era normal ter 4, 5, 6 filhos, né? Depois caiu para 2, enfim. Hoje a média tá... Tem países aí que tá menos de 1. E o pior, caindo mais. É um número que não dá para ignorar, né? São consequências que virão, coisas terríveis que virão. E que realmente, aí eu entendo o professor Afonso falar mal do Bolsonaro, porque agora eu entendo, porque não tem diferença mesmo quem esteja lá. Vai dar ruim de qualquer jeito. Também não é ruim falar assim, parece, meu Deus, que desesperança é essa, que não tem esperança que as coisas podem melhorar. A gente tem que ter esperança, eu continuo na fé. Mas assim, não tá escrito lá que alguém vai parar o apocalipse, né? Não tá escrito lá. Mas a gente vai atrasando ao máximo, né? Mas assim, por mais que Bolsonaro tenha se mostrado um grande homem, fez muita obra e claramente é um político diferente, acredito que ainda assim é parte do plano. Alguém queria que o Bolsonaro fosse tão legal a ponto de realmente fortificar a direita para que tenha direita e esquerda, né? Porque é dividir para governar, entendeu? O povo estava começando a acordar. E tava todo mundo falando de política um tempo atrás, né? Lembra? O gigante acordou, esse povo tá... Então assim, hoje pensando de cima, eu posso estar errado, né? Posso estar errado. Um dia talvez eu venha aqui e faça um novo vídeo dizendo que eu me enganei completamente, né? Mas dividir para governar. Então eu acredito que, lógico, Bolsonaro 1000 vezes melhor que Lula, mas acredito assim, analisando profundamente, que a gente não vai escapar de muitas coisas aí. A gente tem que ter esperança, né? A gente tem que ter esperança que coisas podem mudar, que vai vir um livramento e tal. Mas quando a gente olha, cara, Europa, a gente olha tudo aí, os acontecimentos, América do Sul, né?
o primeiro turno aí, como é que foi, né? Então, esses dias eu tava até comentando lá num grupo, que a gente tem lá de um monte de pensadores também, né? Que a gente sabe tanta coisa, a gente tem tanta informação e praticamente não consegue fazer nada com ela, né? É quase como a gente no fundo, a gente é espectador. A gente é espectador. Por mais que sejam despertos, nós somos despertos, acordados, ligados, pensadores, não passa de espectadores. Nesse caso, por isso que dizem que a ignorância é uma bênção. O cara vai passar pelas mesmas coisas que a gente, só que sem nem saber o que está acontecendo, né? Então, poxa. E para encerrar o vídeo aqui, vote em Bolsonaro mesmo, né? Apesar de eu acreditar que direita e esquerda são a mesma moeda, é melhor votar no Bolsonaro, porque é tarde demais para acordar as pessoas, tá? Esse é o grande sentido do vídeo aqui, é tarde demais para acordar as pessoas. Eu tenho 30 e poucos anos, né? Quando eu tinha 13 anos, eu já... Opa! Certas coisas existem porque os políticos querem que existam. Esses políticos não querem saber da gente, não. Então, eu nunca votei. Eu nunca dei meu voto. Tem aquela história de que se um dia metade do país não votar, a eleição vai ser cancelada. Não vai não, tá? Se tiver um só no Brasil inteiro que votou, o presidente vai ser que aquele um escolheu, tá? Isso é fato. Então é o que eu digo, é tarde demais para conscientizar as pessoas. É tarde demais para fazer 50% da... teria, tipo assim, ó, se 50% das pessoas não fosse nem votar, teria um benefício. Não fosse... Não, tem que falar de outro jeito, né? O que eles mais querem é o nosso voto, entendeu? Então eu sempre pensei, se as pessoas não der, um dia eles vão fazer alguma coisa. Começar a falar de produção de alimento, começar a falar de construir ferrovias no Brasil, sei lá o que, melhorar essas campanhas, começar a fazer alguma coisa pelo voto da gente. Mas o povo dá o voto de qualquer jeito. A falsa sensação de que tem a opção de escolher um, né? Tem que escolher um, né? Vai esse aqui que é menos pior. Vai esse aqui que é menos pior. Daí a gente sempre tem a sensação que tá escolhendo, né? Então, é tarde demais para se abster. É tarde demais para querer acordar as outras pessoas a também se abster, a não votar, não escolher nenhum, para ver se eles começam a fazer mais pelo nosso voto. É tarde demais, não dá mais. A gente tem que escolher. Não adianta não escolher, não adianta se isentar. O trem vai para um lado ou vai para o outro de qualquer jeito. Não concordo. Eu também acho que é tudo ruim, entendeu? Mas se eu não escolher, um dos dois de qualquer jeito vai. Então só isso não tem o que falar sobre os isentões. Eles acham que não, eu tô com a razão, porque eu não vou votar. Então eu sou contra tudo isso, eles falam, entendeu? E aqui vai a opinião, eu vou ter que dizer, né? Mas eu posso chamar também de conhecimento. Aqui vai o conhecimento de alguém que não votou a vida inteira achando isso. Eu nunca votei, porque eu acho isso que eles acham também, que é tudo igual, que a gente não deve votar, porque vai contra isso. Só que é tarde demais. É tarde demais. É simplesmente tarde demais. Não importa, vai direita ou pra esquerda, ele vai. Fica parado, tu vai, entendeu? E depois não adianta dizer que a culpa não foi tua, porque foi mais ainda, né? Porque até um esquerdista, pelo menos, ele escolheu o lado, né? Meu Deus do céu. Tá bom por hoje, a gente se vê nos próximos vídeos. Desculpa o vídeo grande. Se faltou alguma coisa importante, eu anoto aí embaixo nos comentários ou na descrição, porque é muita barulheira ao redor. Eu troquei de cenário 3 vezes aqui, porque máquina de um lado, lixadeira do outro, e às vezes atrapalha aí, né? Valeu.